Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Domingo, a lição nos traz o seguinte título: Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Não seria essa uma pergunta que todos nós fazemos hoje, quando vamos sepultar um amigo, uma amiga, um ente querido, e olhamos para aquela condição, aquela situação e perguntamos: Senhor, será este o último? Quando vemos uma catástrofe acontecendo em alguma cidade, algum estado, nos perguntamos: Senhor, até quando esse seu sofrimento continuará? Essas expressões, irmãos, elas faziam parte dos personagens bíblicos da época. Aqui o autor separou pelo menos três personagens, né? O Jó, no termo de 30, verso 26, quando ele questiona o benefício dos ímpios. Você encontra também em Malaquias, em Jeremias, né? Capítulo 12 e o verso 1. E a resposta você encontra no verso 5. Até quando, Senhor? Deus então responde. Jeremias também fala no capítulo 13, verso 22, questionando a mesma coisa. Deixa eu ler com vocês aqui, Jeremias capítulo 13 e o verso 22, que diz assim: Você se perguntará, por que isso me aconteceu? Foi por causa dos seus muitos pecados, por isso os exércitos invasores arrancaram suas roupas e a violentaram, falando sobre a cidade de Jerusalém. Sabe, irmãos, e o texto de Salmos também faz a mesma questão, como também Malaquias 2,17. Até quando, Senhor? Eu vou ler com vocês Malaquias, capítulo 2 e o verso 17. O texto nos diz assim: Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. Também ao perguntar: onde está o Deus da justiça? Não seria esse um questionamento ou uma pergunta que faremos? Senhor, por que o Senhor permite com que o mal prospere? Irmãos, o texto de Malaquias descreve que essa expressão é um pecado. Em que pecamos? Em vocês atribuírem como se Deus abençoasse o ímpio e o permitisse em sua vontade, ou quisesse na sua vontade que o ímpio prosperasse e talvez até risse. Irmãos, isso é uma coisa diabólica, isso é coisa do inimigo. Olha o que aconteceu com a pessoa de Jó. Eu não vou entrar em detalhes porque amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre ele. E eu vou entrar em alguns pontos que eu achei bem interessante da pessoa de Jó. Mas Jó chega a fazer a pergunta em relação a quem me dera que pudesse ser colocado em balanças justas, questionando talvez o juízo de Deus. Não de Deus em si, mas por causa das acusações dos seus amigos. Sabe, aqui no capítulo 1 de Abacuque, o verso 2, também tem uma pergunta que se é respondida no capítulo 2 e o verso 3. Até quando, Senhor? E Abacuque passou por situações bem dificultosas. O Salmo 37, 35, verso 17, faz uma pergunta onde o verso 25 responde. Tudo no mesmo cântico. Sabe o que eu aprendo aqui? Essa pergunta, a primeira pergunta da lição de domingo, quando diz assim, ó, como a Bíblia mostra a importância do problema do mal na experiência humana. Irmãos, eles afetaram os personagens da Bíblia. Eles questionaram. Até os próprios discípulos, quando viu uma pessoa que na nascença, perguntou: quem pecou, esses ou seus pais, para que nascesse cego? E para a gente concluir aqui a lição, Mateus 27, 46. Jesus na cruz, irmãos, pendendo ali, ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez um questionamento diante de Deus. O desamparo que ele sentiu, irmãos, eu entendo aqui que se cumpriu em Jesus Isaías 59, verso 2. Porque os vossos pecados causam barreira entre mim e vós. Não eram os pecados de Jesus, mas eram os pecados de todos nós que sobre ele repousava. Jesus, irmãos, foi o objeto da ira de Deus. Aí você pensa, como assim? Jesus, na cruz, demonstrou os dois sentimentos de Deus, o amor e a ira. O amor por nós e a ira em prol ou a ira contra o pecado. E na ira contra o pecado, o sacrifício de Cristo na cruz foi que trouxe a nossa eterna redenção. E ali eu vejo, separou-se de fato de Deus os pecados, não de Jesus,
mas que sobre ele repousava. Agora, diante disso, desse cumprimento, você nota quão o mal é maléfico. Deus não suporta o mal, mas sofreu o mal em seu Filho. Deus, irmãos, não é responsável pelo mal nunca. Ele assumiu a responsabilidade do mal, sem ser responsável, para nos dar um resgate. E eu queria ler com vocês o capítulo do livro O Calvário, chamado o livro O Desejado de Todas as Nações, e mostrar para vocês, só a nível de curiosidade, Jesus na cruz, embora padecesse sozinho, ele foi ocultado da presença de Deus, mas ele estava ali com Jesus. Olha só, a página 444 dessa edição aqui, que é bem antiguinha, mas o capítulo é 78. Diz assim, ó: naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde a sua glória dos olhos humanos. Deus e os seus anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem, e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. Ele precisou sofrer sozinho, como um condenado, para ressuscitar como um vitorioso. A sua morte não compromete a sua ressurreição. Ele morreu como um criminoso na vista de alguns, mas ressuscitou como um salvador. E na morte de Cristo, ele esmagou a cabeça da serpente. Na sua ressurreição, ele confirmou esse esmagamento. E em sua volta, ele extirpará todo o mal para sempre. Glória a Deus por isso. Irmãos, nosso mundo, ele está com prazo de validade. Iremos entrar na tão sonhada redenção. E aí você faz a pergunta: quando Cristo voltar e você chegar a dizer assim, Senhor, estaremos unidos até quando? A pergunta da lição: até quando, Senhor, ficaremos juntos em família? E Jesus responderá: até a eternidade se acabar. Então, estaremos com Ele para sempre. Essa pergunta, que hoje é motivo de questionamento sobre a bondade de Deus, deve ser bem pensada, uma vez que nós lemos que houve pecado no povo de Malaquias por fazer aquele tipo de abordagem. Que diante de Deus, irmãos, nós nunca duvidemos do seu amor, mas que temos a convicção de que o seu amor confirmado na cruz será manifestado em sua vinda em glória, e nós estaremos juntos, vivendo com Ele para sempre. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem e pela esperança que ela nos dá. Que o Senhor nos conceda a Tua direção, Senhor. Perdoa nossos pecados, permanece conosco e dirige nossa vida, nosso coração. Desenvolve em nós a fé que precisamos para sermos filhos e filhas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.